Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David da Purificação. Tô aqui hoje para falar de uma série que indiretamente eu sempre quis falar nesse podcast, mesmo quando ela não existia, que é Fiona e Cake, o spin-off de Hora de Aventura. Mas eu não estou sozinho hoje, né? Estou com o Choit do Enthusiacast, você já conhece, então, ele dispensa a apresentação. Mas a gente também está recebendo aqui pela primeira vez a Bia, que também é do Enthusiacast, né? Hoje eu estou roubando o elenco do Enthusiacast. E mais sobre o desenho logo depois da vinheta. Ela vai ser uma boa guerreira, então vai precisar de uma espada radical. E todos precisam de um bom amigo. Gatos são maneiros. Agora é só botá-las numa grande casa da árvore na Campina Verde de um mundo mágico. Pronto! Porcaria. Eu copiei Finn e Jake? Bia, nos diga aí, pra quem não viu ou pra quem não se lembra, sobre o que trata Fiona e Cake, esse spin-off de Hora de Aventura. Bom, Fiona e Cake é um spin-off de duas personagens fictícias, né? É um fanfic que o Rei Gelado fez dentro da série de Hora de Aventura. E então a gente vai ter esse spin-off sobre a história da Fiona e Cake. E é interessante, toda a relação, né, de como surge Fiona e Cake, porque a Bia falou, né, sobre ele surgir dentro da série como uma fanfic, né, mas, o contexto dele de produção também é de uma fanfic, né, que as personagens foram criadas pela Natasha Alegre, ela fazia desenho Genderbender, né, do Finn e do Jake e tal, e isso virou um sucesso tão grande, assim, em rede social, que, isso acabou vazando pro próprio desenho, né, e na terceira temporada a gente teve o episódio Fiona e Cake, que apresentava os personagens homônimos, e os personagens como essa grande fanfic do Rei Gelado, sabe, como se ele estivesse inventando essa história e tal. Só que Hora de Aventura passou por algumas mudanças enquanto ela estava em exibição, né? Entre elas a mudança de showrunner. Então, o começo dela era pelo Pendleton Ward, né? E aí, depois quem assume é o Adam Wittu. E ele não gostava muito dessa abordagem, né? De Fiona e Cake só enquanto uma fanfic. Então, ele trouxe ela de novo na 5ª temporada, depois na 8ª e na 9ª e tal. E ele reintroduziu Fiona e Cake como se fosse uma espécie de sitcom da antiguidade que vazava, assim, da cabeça do Rei Gelado, né? E outras pessoas podiam perceber e tal. Que foi até um conceito interessante, assim, para os personagens. Com o fim da série, né, a gente viu que o universo fez muito sucesso, né, e a HBO e o Cartoon Network anunciaram alguns spin-offs, entre eles Adventure Time Distant Lands, que eu não vi ainda, e o Fiona e Cake, né, que é o que a gente tá comentando hoje. O Distant Lands tá muito bom. Eu vi um só, né, eu vi do fim do Jake. Eu vi tudo. Como em relação à Hora de Aventura, eu tenho uma leve obsessão, então todos os spin-offs eu vi tudo. História engraçada, eu vou contar aqui no episódio, né. A Bia, ela mano. era... Não, vai expor. Você era ADM de uma página no Facebook e você era ADM Lady Iris, não era? Sim, gente, sabe os primórdios do Facebook que eu não tinha páginas de fã-clube? Sim. Eu era ADM de uma de Hora de Aventura, de umas 3. E sabe quando tinha aqueles jogos assim, responda aqui questões sobre a série, aí você ganhava uma capa, você ganhava, aqueles cubos com imagens, com o seu nome, você colocar de capa de Facebook. Nossa, sim. Eu fazia essas capas, então assim, a Bia Designer nasceu ali, tá? Com Hora de Aventura. Eu lembro porque eu participava, eu lembro da Lady Iris. Tinha um tracinho assim, Lady Iris. E o meu pseudônimo era Lady Iris. Toda vez que fazia fazer aquele esquema, Bia, de fazer post, os seus comentários vão aparecer no print, aí vai lá e coloca, Isso, a pessoa comenta exatamente. Um negócio, você vai lá e coloca, né? Era um clássico. Pra você que sempre quis saber quem era idiota de ficar gastando tempo de fazer isso, era eu, aquela... Só de ter falado de Genderbending, foi bem época que isso tava bem alto, assim, de você fazer fanart e tal. Né? Com certeza. Que nem luva. Eu acho que sempre teve, né? Acho que desde que a internet se estabeleceu, né? Até antes disso, né? A gente pega, por exemplo, essas comunidades do que era a Comic Con, né? Dos artistas independentes montando bancas de quadrinho. E no Japão também, né? Tem aqueles festivais, então, do Shinji, essa fanfic, né? Ela sempre foi uma coisa vendida. E até é muito curioso isso, porque durante muito tempo na internet, né? Fanfic foi visto com maus olhos, né? Eu acho que... Sim, eu defendo fanfics. Não, mas eu acho justíssimo, assim, eu acho que como várias outras coisas que, a gente lia como o signo feminino, tinha essa repulsa, né, e aí, com os tempos, conforme a internet foi se tornando um lugar razoavelmente, né, mais amplo, assim,
aceitando razoavelmente pessoas diferentes, a gente começou a, tipo, olhar isso com outros olhos, né? E eu acho até interessante que, tipo, Fiona e Cake vai lá e surge da fanfic e vira uma série própria, né? Porque até legitima um pouquinho o que é você fazer fanfic e consumir fanfic, né? Cara, eu acho que deu uma mudada também, porque a gente tem que ver que a galera que consumia fanfic cresceu, né? E aí, desses primórdios aí, né? Porque eu vejo muito... Eu faço licenciatura em letras, né? Então a gente mexe muito com o texto. Cara, o que mais tem é professor falando que fanfic é usado pra atividade, sabe? Porque é o mais próximo de internet e de gênero textual narrativo pra molecada, entendeu? Então eles sabem como fazer uma fanfic. Inclusive, hoje mesmo, uma colega minha tava falando que, nossa, na minha escola a gente tentou fazer uma atividade com fanfic. E aí eu fiquei meio assustada, porque todos os meninos fizeram coisa sanguinolenta, com gente cortando cabeça, e as garotas fizeram tudo sobre casal gay, entendeu? Falei, mas fanfic é basicamente isso na internet também, sabe? Cara, sim, e eu acho também que muito do sucesso das fanfics e tudo mais vem do Wattpad, né? O pai das fanfics. E eu acho que ele e o algumas... Tumblr, né? E o Tumblr, mas eu acho que o Wattpad, porque tem muita série de fanfic que nasceu lá, que ficou muito grande como livro, como quadrinho depois, e foi um boom muito grande. Tem fanfics sendo adaptadas pra séries, pra televisões, então é uma coisa que teve acesso a muita gente, que fez parte da formação de muita gente. Eu, por exemplo, inclusive lia e escrevia fanfic de Hora de Aventura, tá? Tá aí mais um exposed meu. E eu acho que é bem bacana ver como essas pessoas que cresceram estão criando agora pra TV e pra grandes mídias aí. Era a época da Notosfera, né? Eu comentei isso Notosfera em algum lugar. fansub. Que você fala Notosfera e parece algo muito de nicho, mas a gente, da nossa idade assim, se você falar Notosfera, muita gente vai se lembrar. Porque na época era um site, pra quem não conhecia, né? Era um site que legendava desenhos animados, principalmente da Cartoon. Então tinha Steven Universe, tinha Hora de Aventura, tinha Apenas um Show, e pra gente que queria ver coisa, tipo, semanalmente na hora que saía, era perfeito, né? Pros obcecados, principalmente sem censura, né? Eu lembro quando eu descobri que Hora de Aventura era censurado, e aí eu entrava na Notosfera e eu ficava revendo os episódios. Mano, foi uma grande revelação. Era meio chocante, né? Porque às vezes, tipo assim, ou eles cortavam uma cena ou não tinha diálogo, né? Numa parte que deveria ter diálogo. E às vezes eles cortavam uma coisa que era essencial pra você entender a história, aí você via, tipo, na TV, assim, na Cartoon, aí você ficava, nossa, que episódio aleatório. Aí você entrava na Noitosfera e via que era toda uma narrativa, sabe? É bizarro. E era até um problema, tipo, da exibição, né? Porque às vezes o Cartoon Network não exibia episódios em ordem cronológica e tal. Sim. Eu tava, coincidentemente, hoje num grupo de desenho que eu tô no Facebook, né? Esse tipo de coisa ainda existe. Alguém tava comentando, né? Que os episódios da Dona Tromba foram passados fora de ordem. Então, tipo, ela morde a maçã, ela explode. Aí, do nada, em 2 episódios, eles, tipo, estavam falando... Em 2 episódios, ela tá normal lá, tipo, na festa do fim, essas coisas, sabe? No HBO Max, quando eu tava vendo o episódio da Dona Tromba, no momento que ela morde a maçã... Acho que é uma das primeiras grandes participações da Dona Tromba, que eles vão numa aventura e etc, etc. Quando ela morde a maçã cristalizada, alguma coisa assim... Acaba de uma forma muito mórbida, não sei se vocês se lembram. Mas sim, ela acaba explode. Ela explode... E acaba com uma música meio mórbida, assim. E o episódio acaba com aquele Come Along With... Só que aí, eu tava reassistindo no HBO Max, que eu peguei pra ver tudo desde o começo. E eu não sei se é do HBO Max ou se eu não lembrava, porque na minha cabeça acabava assim. Mas pode ser que o Cartoon só tenha cortado, né? Eles colocaram uma cena a mais, né? Muito. Eles colocaram uma cena a mais em que, na verdade, mostra a Dona Tromba viva. Andando no mundo de maçãs. Eu não sei se adicionaram essa cena depois, se cortaram antes. Eu sei que a HBO deu uma repaginada em grande parte dos episódios pra caber na classificação indicativa lá do streaming deles. Tanto é que tem boatos, que eu não sei se é na Netflix ou na Prime, que vai ter Hora de Aventura também, e aí vão ter os episódios sem censura, né? E eu lembro até que, falando de Fiona e Cake, tem um episódio inteirinho, quase que censurado. Não, inteiro não, uma cena, acho que é o primeiro episódio de Fiona e Cake, que aí tem a cena do Marshall Lee, que tá cantando uma música. A segunda, não é? Aí a Cake fica grandona, a Cake fica grandona e a bunda dela aumenta, e tipo, eles mudaram essa cena. Tão bobo, né, gente? É só uma bunda, aquelas. E teve até um callback disso no próprio Fiona e Cake, né?
Mas, já começando a falar um pouquinho da série, uma coisa que me pegou muito de surpresa, assim, foi a série não ser só um gender bender. Porque eu gosto muito de consumir as coisas sem saber de nada, né? Então, tipo, beleza, é Fiona Cake, vai ser literalmente a versão de Hora de Aventura com a protagonista feminina com alguma repaginação de mundo, né? Quase um, sei lá, um Avatar a Lenda de Korra, assim, fazendo uma coisa um pouquinho alternativa. Muito me surpreendeu a série ser uma continuação direta, assim, do final de Hora de Aventura, né? E, tipo, você só perceber isso conforme os episódios vão passando, assim. Na verdade, no segundo episódio você já percebe, né? Mas, tipo assim, o primeiro episódio, ele é muito, tipo, uma série... Come of Age na casa dos 20, né? Alguém fez uma lista que eu acho que descreve bem isso no Letterboxd, que é Feeling Lost at the 12, né? Que é tipo, se sentindo perdido aos 20. E é muito do que é o sentimento da Fiona, né? Porque, tipo, ela tá nesse processo de transições, emprego, ela sente que ela podia estar fazendo alguma coisa grande, mas ela tá lá, tipo, trabalhando no ônibus, né? Narrando pras pessoas o que tem na cidade, sabe? Ela tá cansada da vidinha pequena dela. Ela acabou de terminar com um príncipe de fogo, o DJ de fogo, né? Que termina com ela por telefone, muito babaca. E aí, tipo, esse episódio, né? Essa coisa mais casual, assim, da série me pegou logo de cara, sabe? Até pela identidade visual dele mesmo. Tipo, o começo, né? Tipo, da animação emulando essa coisa mais um shoujo dos anos 90, assim, como se fosse pinturas de aquarela, com ela vestida de Sailor Moon, enquanto encontra o príncipe gelado, né? Achei muito foda. Bebop Cat também usou disso, né? Recentemente. Eu ia falar isso. Me lembrou muito esse outro desenho, cara. E eu gostei bastante. Eu também fui ver sem saber nada. E eu acho que foi uma surpresa muito agradável, porque eu recentemente maratonei de novo Hora de Aventura. E aí eu vi Distance Lands, vi todos os spin-offs. E aí tava muito fresco a minha memória tudo. Aí quando eu fui vendo e assistindo que era uma continuação direta, tipo assim, aqueceu meu coração. Porque assim, o final de Hora de Aventura me destruiu completamente. Eu fiquei, ai meu Deus. E aí, quando eu vi que eles estavam planejando expandir os universos e eles usaram Eles conectaram, acho que todos os spin-offs com essa questão dos multiversos, então você consegue, ao longo da série, enxergar todos os elementos que eles vão apresentando e explicando, entre parênteses, né, durante os spin-offs. E assim, pra mim foi um abraço e me deixou muito empolgada. Muito gostoso. Me lembrou muito das horas que eu ficava de noite nos meus grupos de Hora de Aventura, quando eu era criança, discutindo, tirando print de tela pra achar o caracol. Inclusive, tem um episódio que eles estão procurando a coroa, né, mais pra frente. E aí eu acho que é aquele que é todo deserto. E aí eles estão andando, se você parar a tela assim, eu percebi assistindo, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Tipo, dá pra ver a coroa, tipo assim, dentro da bateria do lado ali. E tava lá o tempo todo, enfim. Aí eu fiquei, cara, muito legal voltar esse sentimento de animação, de empolgação pelo universo de Aventura. E descobrir, sabe, os segredos e tudo que envolve, sabe? Ver ele repaginado, né? Porque a Hora de Aventura tem personagem pra um cacete, né? É tipo... No Come Along With Me, eu não acabei Hora de Aventura, inclusive, tá? Eu assistia semanalmente... Não sei nem porque tá participando desse podcast. Eu assistia semanalmente até a 6ª temporada, e aí eu não sei o que aconteceu, parei, e aí eu não voltei. E aí... A gente cresceu, cara. Mas assim, a internet é muito viva, né? Então eu meio que, tipo, não me senti tão perdido com Fiona Cake, eu assisti Distance Land e tal. Até porque Hora de Aventura, ele tem essa continuidade, mas ele tem muita coisa, tipo... É um mundo tão vivo que tá construindo tanta coisa... que, tipo, às vezes você pode pegar uma coisa aqui e ali, obviamente tem uma continuidade no mundo, mas você não se sente tão perdido assim, sabe? Daí esse negócio de, tipo, mas acabou aqui. Eu acho que não quando é, tipo, um caso da semana do episódio, mas quando volta pra trama contínua, você meio que não entende aí nada. Sim, né? Isso que eu ia falar, eu também tive essa sensação, eu via, tipo, semanalmente até, sei lá, 6ª, 7ª temporada, e depois, eu não sei o que aconteceu, acho que eu cresci, sei lá, tive que trabalhar, estudar, e aí eu parei de ficar viciada. E aí, quando eu voltei pra reassistir os episódios na ordem, eu percebi que também tem uma diferença até essa temporada em diante, que eles começam a fazer histórias mais lineares, sabe? Tipo, fazer blocos de episódios e de histórias que eles vão contar. Então, antes era muito, tipo assim, são vários episódios sem conexão, e meu Deus, tem um easter egg aqui, outro ali, e se eu juntar esse episódio, é o passado desse. Eu acho que pro finalzinho de Hora de Aventura, eu acho que eles foram tendo até mais liberdade criativa pra
o desenho ser levado mais a sério, assim, entre aspas, e eles poderem explorar mais as narrativas e o mundo. Ou quando eles com o Lemon Grape, que é um episódio por temporada, né? Pra focar no Lemon Grab. E aí teve toda uma saga sobre Lemon Grab, só no Reino Limão, enfim, bem super interessante, aprofundado e triste. O que eu acho que pega, tipo assim, com essa mudança de showrunning, a série passou por, tipo, uma mudança além do formato, né? De, tipo, você ter uma história que é linearmente mais contínua. A 6ª temporada, eu acho que é a melhor nisso, né? Porque ela consegue amarrar o arco do cometa que tá vindo com todos os episódios semanais, assim, sempre, tipo, alguém tá olhando pro céu e vê alguma coisa no céu, ou, tipo, as pessoas estão sentindo que alguma coisa vai abalar o mundo, sabe? Eu gosto muito de como eles constroem a trama da 6ª temporada e tal. E, tipo, com a entrada do Adam Witton, né, eu acho que a série ela começou a brincar muito com o experimentalismo, né? Então, toda temporada tem pelo menos 1 ou 2 episódios que é feito por um animador, tipo, famoso da área de animação. Então, na 5ª temporada, na 6ª, né, na verdade, Caralho, tem um episódio muito querido meu, cara. que é o Food Chain, que pra quem não sabe é do Masaki Uasa, né, que fez Devilman Crybaby, Ping Pong The Animation, Tatami Galaxy. Na 7ª tem aquele que é stop motion, que é feito pela Kristen Lepore, que pra quem não sabe depois foi virar diretora de animação do Marcel The Shell with Shoes On e tal. Então, tipo, essa brincadeira, né, dos diferentes animadores, eu acho que beneficiou muito a série. Eu acho que isso também volta em Fiona e Cake, e é muito legal, assim, a descrição, né, da executiva do HBO Max, assim, de o que levou eles a aprovarem Fiona e Cake, e aí, tipo, ele percebeu que os fãs de aventura cresceram e as pessoas estão todas chegando ao fundo do poço, elas estão envelhecendo, sabe? Então, tipo, uma série igual Fiona e Cake, né, que debate essa coisa da vida adulta e de estar perdido e tal, esse sentimento de precisar se encontrar é muito foda, né? E eu acho, inclusive, que a Fiona e a Cake tem muito disso, mas quem melhor sintetiza esse sentimento da série, assim, essa coisa da solidão e de você estar totalmente perdido, né, não conseguir voltar pro mundo e ficar até preso em alguma coisa que você gostaria que fosse, que não é, né, é o Rei Gelado, né, o Simon Petrikov. Cara, inclusive, eu revi recentemente a 9ª temporada de Hora de Aventura com uma amiga minha em Cal, e eu percebi que talvez o Rei Gelado seja um dos meus personagens favoritos, assim, da história da ficção, sabe? Porque eu acho muito completo o arco dele. Ele é o mais completo e complexo, eu acho. Sim, porque ele começa, tipo, do jeito mais unidimensional possível, né? O cara que sequestra a princesa. Aí vem a Rebecca Sugar, né? Dá aquele passado fudido pra ele, como alguém que enlouqueceu, colocando a coroa. Num especial de Natal. Lembrando, num especial de Natal bem Reynolds, assim. E aí, tipo, depois disso, todo o arco dele com a Beth, a troca que tem, né, da Beth escolher enlouquecer pra ele poder ficar bem e tal. É um arco que é muito completo, assim, né? Ele é um personagem, assim, que passa por diferentes camadas, ele sai dessa coisa do unidimensional pra essa coisa mais complexa. E ver ele voltando em Fiona e Cake foi, sei lá, foi meio que reencontrar um velho amigo, sabe? Ver que ele tá todo fudido, assim, tipo, ele é um homem que ele é um ser humano normal, ele tá vivendo com seres humanos normais, ele é de outra época, então ele não consegue se sentir alocado com aquelas pessoas, é tudo muito barulhento, muito fantástico, sabe? Então dá pra entender por que ele fica tanto buscando o que é a Beth, né? Que a Beth é o passado, essa normalidade, assim, que ele almeja. É porque quando ele tava louco, ele queria a princesa, que é a Beth, e agora que ele tá normal, ele não tem a Beth, né? Eu acho muito incrível, rapidinho, eu tava vendo, né, tem um canal pra quem não me conhece, eu gosto muito de canais de React. Tem um canal de React que, quando começou o Fiona e Cake, eles falaram, não, vamos começar a fazer o React de Hora de Aventura pra ir em algum momento fazer o React de Fiona e Cake. E, tipo assim, quando eu era moleque, sempre, acho que principalmente por causa das propagandas da Cartoon, dos jogos da Cartoon, o Rei Gelado era, tipo, o vilão principal da série, principalmente quando você começa, né? É sempre o cara que vai sequestrar a princesa e o herói tem que salvar a princesa do Rei Gelado. Mas era uma coisa, assim, que, não revendo, mas vendo a reação das pessoas em primeiro contato com o Rei Gelado, foi que antes deles ficarem, tipo, meio que bravos com o Rei Gelado, foi esse negócio de dó mesmo, sabe? Tipo, nossa, ele é muito sozinho, tipo, ele com certeza é maluco, tem alguma coisa errada ali. E eu não tive esse primeiro contato com ele, acho que porque eu já meio que, tipo, tinha uma base bem superficial, assim, sabe? Do que era Hora de Aventura. E aí eu lembro que quando eu era moleque vi... É porque... Eu acho que a Bia sabe, né? Na época dos fóruns, não sei se David também acompanhava os fóruns, assim, na primeira e segunda temporada de Hora de Aventura. Que tinha as teorias das guerras de cogumelo e de que seria um pós-apocalipse. Aí quando aparece o Simon... Nossa, quando aparece... Eu que não tinha colocado aqui. É um especial de Natal, não sei se vocês se lembram, né? Que eles estão no especial de Natal, e eles acham uma fita do Rei Gelado antiga,
E aí eles colocam lá na bunda do Bilmo e aí começam lá, meu nome é Simon Petrikov, eu achei essa coroa. E dali pra frente tudo muda, assim, sabe? Vale lembrar que nessa época também a série ainda tinha como uma das animadoras a Rebecca Sugar, né? E eu acho que ela, tipo assim, eu gosto muito de Hora de Aventura e tal, mas eu acho que ela deu o teor sentimental, assim, que a série precisava. Sim. Então, tipo, tudo, por exemplo, que a gente lembra do Rei Gelado com a Marceline foi feito nos episódios com ela, e quando ela saiu, eu sinto que a relação dos dois nunca mais foi a mesma, principalmente a relação musical, sabe? Ai, com certeza. Acho que uma das melhores músicas é a música que a Marceline canta, contando a história dela com o Rei Gelado. E eu lembro de ver esse episódio na TV, no Cartoon Network, eu tava esperando lançar. Nossa. Eu já tinha visto legendado, e eu lembro que foi uma emoção tão grande, porque, que eu ia falar antes, é que o Rei Gelado é esse personagem que, durante a série toda de Hora de Aventura e o spin-off, você quer saber sobre ele profundamente, você quer entender o que tá acontecendo com ele, e ele passa de um personagem só, sei lá, pra tirar umas risadas e um idiota roubando princesa, pra um cara que tem uma história super profunda. E não é, tipo, só ele, você quer saber do passado dele, de onde ele veio, porque ele faz parte da história do mundo pós-apocalíptico, então ele vai me ajudar a descobrir o que é esse mundo, e aí a relação dele com a Marceline vai me ajudar a descobrir quem é a Marceline, qual é a história dele, a relação dele com a Beth vai me ajudar a descobrir as questões de magia do mundo e tudo mais. E no final de Hora de Aventura, eu acho que a única coisa que ficou em aberto, assim, que me deixou muito, tipo, curiosa, é a relação dele com a Betty. E eu acho que eles colocarem ele na série de Fiona e Cake pra gente ir descobrindo mais sobre ele, aprofundando mais sobre o Simon, né? Tipo, porque o Simon sempre foi aquele cara que eu tô ansiosa pra descobrir, pra saber, pra ele aparecer. Eu lembro no episódio que a Beth finalmente consegue transformar ele no Simon, também foi super emocionante. E eu fiquei, meu Deus, o encontro realmente dele ele. com a Marceline. O encontro dele, e sempre tem essa empolgação. E eu acho que, de tudo que foi produzido até agora, não sei se eles planejam expandir mais o universo, acho que tem espaço pra isso. Eu acho que o Fiona e Cake, assim, aqueceu meu coração com as dúvidas que eu tinha enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem adulta, em relação à série. E eu acho que foi muito legal essa relação que eles fizeram de amadurecimento, né? O que o David falou. Que não é só a questão de explorar a aventura em si, mas essa questão de descobrir, de entender quem você é, de sentir perdido em um ponto da vida. E assim, eu achei muito engraçado. Eu acho que eu terminei Fiona e Cake, eu virei pro meu namorado tava vendo comigo e falei assim, muito bom essa série de animação sobre gaslighting, parabéns. Porque no final fica sendo um negócio, tipo, simples, né, do nosso cotidiano, e eles usaram várias ferramentas narrativas do mundo de Hora de Aventura para falar sobre algo que nós adultos agora sentimos, né, adultos, jovens adultos, antes que a gente via quando era criança, né. Não sei se eu me enrolei, mas enfim. Não, falou certinho. Mas eu acho que a gente tá fazendo comentários bem gerais e tal sobre a série, mas vale mais a gente agora, tipo, tirar e comentar episódio por episódio, né? Vamos. Já até abri a lista aqui do lado. Então tá, o primeiro e segundo episódio a gente comentou, né, Fiona e Cake são apresentadas e tal. Só um detalhe, assim, que eu me iludi um pouquinho com a série, eu achei que cada episódio teria uma abertura diferente, porque eu amo, do fundo do meu coração, a primeira abertura lá do Fiona e Cake, do I don't really feel musical, like myself today. E aí, tipo, no segundo tem uma abertura diferente, né, que é a abertura que parece que é uma coisa mais Hora de Aventura e tal, mas e no fim é a que fica, né? Que é uma pena, eu gosto mais da segunda. Mas uma coisa que eu gosto também já no segundo episódio, né, a introdução do Simon em crise, e eu gosto que, tipo assim, ele, eu preciso solucionar a crise, eu vou falar com o Finn, né, que tá um derizão, assim, nesse episódio, maluquice, assim, enquanto ele Cara, tá um deri. Eu amei ver o Finn adulto, que eu acho que era o único Finn que a gente não tinha visto, assim, é o Finn adulto, assim, já sem o Jake já direito, assim, gostei muito, assim, de eles ter colocado esse espacinho na série. Continuando as aventuras, né, tipo assim, a série acabou, mas ele continua as coisas, né. Mas outra coisa, o primeiro episódio que eu gosto muito, que nem vocês estavam comentando sobre Fiona e Cake e tal, é que eu sinto que ele não se prende totalmente em fanfic. A gente vê ele sendo reinventado, as formas que eles vão mudando Fiona e Cake na hora de aventura, porque eles precisam mudar, né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, a Princesa Caroço, então, vai escrever a Fiona e Cake e pede ajuda pro Rei Gelado, entendeu? E aí os personagens nunca têm... Eles, obviamente, você vê que o Marshall Lee é uma versão da Marceline, só que eles não têm necessariamente a mesma personalidade, são exatamente iguais. Até a relação que eles têm com a Fiona não é igual ao Finn com esses personagens. E quando a gente tem esse primeiro episódio, a gente tem essa nostalgia de ver o pessoal do passado, mas também você vê vários personagens que foram meio que, não deixados de lado, mas, tipo,
não tiveram tanta relevância, assim, ao decorrer da série, sendo apresentados como civis e tal, e é muito gostoso você rever vários personagens, sabe? Tem a cena que Sim. a Kate, acho que ela tá na floresta e tal, ela tá sendo perseguida, e ela come um cachorro quente. Eu falei, cara, é o cachorro quente dos labirintos que o Jake se estica pra caralho, tá ligado? Nossa, de onde eles tiraram esses personagens, sabe? Sim, eu acho que é um afago no coração pra gente que a série já terminou, né? A gente consegue ver os personagens. E eu ficava muito animada. Olha, esse daqui. Nossa, eu conheci esse, Sim. era bem legal. Mas sabe o que eu acho mais legal disso? É que, tipo assim, apesar de a série poder ficar nessa coisa só da punheta, da referência, ela desenvolve tão bem, tipo, os novos personagens, né? Tipo, a Fiona, a Cake, o Marshall Lee e o esqueci o nome do príncipe Chiclete, o Gary. Cara, eu achei maravilhosos, assim, porque, tipo assim, imageticamente você olha e beleza, é a Marceline homem, é a Princesa Jujuba homem e tal, mas, tipo assim, eles têm uma personalidade tão diferente, né? Tipo, o jeito que eles lidam, principalmente com as pressões parentais que eles têm, né? O Marshall Lee com essa coisa da mãe e o Gary com essa vontade de fazer doces e tal, achei muito lindo, assim. E isso volta depois, né? Tipo, uma recorrente da série, tipo assim, poder trabalhar outras perspectivas dentro daqueles personagens, né? É porque aí no segundo episódio, com a crise do Simon, depois eles acabam rumando pro Prismo, né? E a gente tem uma explicação melhor do que vai ser Fiona e Cake. Sim. É porque eles precisam de mais de um eu tava com núcleo, saudades do eu Prismo. acho, né? Ah, eu amo o Prismo, cara. Mas é porque, assim, o primeiro e o segundo episódio a gente tem esses dois núcleos, né? Que é a Fiona e Cake, e você vai pro Simon, Fiona e Cake, Simon, Fiona e Cake, Simon. Ele tem essa dinâmica muito gostosa, assim. Eu nunca acho que ele, tipo, se prende muito em um e você quer ver o outro, não. E depois que o Simon entra, né, na equipe, assim, eu vejo que o Marshall Lee e o Gary viram meio que um foco de um segundo núcleo, pra eles não ficarem só presos na Fiona e Cake. E aí o Escaravelho também, né? E o Prismo também, assim. É que eu acho que uma coisa que muda e que precisa ser comentada é que, tipo assim, Hora de Aventura é uma série de 10 minutos, né? Então, tipo, você tem uma história contínua que só se mantém por 10 minutos e é isso, acabou. Agora, como o Fiona e Cake já é uma série com um formato mais adulto, entre aspas, né? Tipo, não dá pra ser uma coisa tão simples, aí, tipo, você tem essa alternação entre diferentes núcleos. Com certeza. E que libertador que é ver, tipo, o Gary e o Marshall interagindo, assim, e você sabe que vai acontecer e acontece, sabe? Porque eu lembro uma frustração dos fóruns antigos também, era toda a teoria sobre a Marceline e a Jujuba, sabe? Eu também acho que foi um afago no coração, vendo eles sendo desenvolvidos, né? Teve o spin-off, né, da Marceline e da Jujuba também, que já, né, fomentou meu coraçãozinho, mas também foi muito legal ver esse outro lado. E ela ser uma pontinha também do segundo episódio, né? Quando o Simon tá triste, ele recebe uma ligação, ele recebe uma ligação da Marceline, ela tá fazendo uma tatuagem, e tem aquela piada, né? Da tatuagem ficar cicatrizando eternamente. Muito bom, cara, muito bom. É muito bom ver as duas interagindo em qualquer momento que dá, né? Até porque elas demoram pra ficar juntas, né? Você vê muito tempo elas brigando, assim. Mas elas demoram mais por censura, eu acho. Acho que, tipo, desde o início eu não sei, mas assim, há muito tempo já estava estabelecido que elas seriam um casal, já foram um casal, ou eram muito amigas. E aí eu acho que mais pro fim da série a gente foi começando a ver elas se aproximando mais de outra maneira. E só no final, no último episódio de Hora de Aventura, que tem a confirmação de sim, elas têm um relacionamento, elas são namoradas. E eu gosto de Fiona e Cake, porque desde o início você já consegue ver a relação do Gary e do Marshall Lee. Eu acho que assim, o que rola é que, tipo assim, tudo tinha que ficar subentendido, né? Até a televisão passar pela mudança, assim, e a Hora de Aventura ajudou a fazer parte dessa mudança, né? Então, tipo, por exemplo, nessa do Seu Problema, ainda era, tipo, só um relacionamento meio dúbio, assim. Mas aí tem episódios que são claramente dinâmica de namorada, assim, tipo, quando elas entram na coroa pra elas pedirem a benção do Simon, entendeu? Aí tem a piada lá do, mas você apertou o botão certo? Aí, eu sempre aperto o botão certo. Ela, você sempre sabe qual botão apertar, sabe? E aí eu vejo que eles tinham vários momentos que eles poderiam colocar algum conflito entre os dois quando eles se conhecem. Eles até botam um pequeno conflito quando eles se encontram pela primeira vez, mas não é uma coisa que fica, sabe? Eu até imaginei que eles iriam colocar um conflito com as empresárias que eles chamam, mas não tem. Eu gosto disso. É muito um romance mesmo, água com açúcar, assim. Eu gostei da sensação de assistir uma comédia romântica dos anos 90, vendo os dois. Que eu acho que é toda a estética, né, desse mundo real de Fiona e Cake. E eu gostei como eles levaram de maneira leve, assim, sabe? Eles se conheceram, atraíram, se gostaram, e é isso, eles são fofos.
Sim. E perfeito você falar isso, porque a gente vê, no fim das contas, que muito do que foi Fiona e Cake foi influenciado pelo estado psicológico do Rei Gelado, né? Então, tipo, ele sempre teve essa relação com Cheers, que é uma série dos anos 80, uma sitcom e tal. Então, quando ele voltou a ser humano, né, o mundo da Fiona e Cake virou uma coisa típica dessa época, né? Então, tipo, até o design de tecnologia, essas coisas refletiam o período em que ele estava inserido, né? E um outro detalhe que tem no episódio do Prismo é que, tipo assim, ele dá uma explicação, né, do que é o multiverso e que ele criou o Fiona e Cake, mas ele não poderia criar nada, ele colocou no subconsciente do Rei Gelado. E eles fazem um easter egg, né, com o Flapjack e tal, porque os criadores de Hora de Aventura... Eu sabia que você ia falar isso. Os criadores de Hora de Aventura finalmente trabalharam, né, fazendo, tipo, storyboard, essas coisas de Flapjack. Então, tipo, teve esse easter egg, o que até foi pensado, assim, pra ser, tipo, um episódio inteiro passado no mundo do Flapjack, mas aí não rolou. A caralhada inteira tava na produção do Flapjack, né? Então, mas o que eu gosto agora que você comentou do Rei Gelado, é que todos os multiversos fica cada vez mais claro o quanto o Simon, o Rei Gelado em geral, ele é muito importante pra história de Hora de Aventura, cara. Ele provavelmente é um dos personagens mais centrais, assim, pra tudo que acontece em Yu e pro desenvolver da história no geral. Era uma coisa que não tinha ligado na minha cabeça até o momento, sabe? Porque é tanta coisa que acontece, mas o Rei Gelado ele é a peça central, basicamente. É uma coisa que fica mais claro nas temporadas que você não viu, né, Shoit? Quando mostra a história da coroa e tal. Mas até foi onde o que eu falei. vi... Eu acho que ele é o personagem que você mais quer prestar atenção do começo ao final, porque é ele que faz eu descobrir todos os segredos de Hora de Aventura, assim, desde o início. Tipo, o entorno dele, né? Porque, por exemplo, você tem um episódio que mostra a origem da coroa lá com... Esqueci o nome do mago? Esse eu assisti. Que ele chamava o cara de Gunter, né? Isso, e aí, tipo, tem um episódio que mostra que o Gunter é o Wargalorg, sabe? Nossa, então, tipo, até o entorno dele, assim, é muito sensacional. E, aliás, quando teve essa revelação, né? Enfim, ia ficar um assunto muito Hora de Aventura. Voltando pra Fiona eles pegam um controle, né? Eles começam a saltar entre multiversos pra procurar uma coroa alternativa pro Simon, pra ele poder trazer magia pro mundo da Fiona e do Cake. E aí, o 5º episódio, ele resgata uma coisa que é do Hora de Aventura, né? Que é o Farm World. Que é um episódio que o Finn, ele deseja... que o Lich nunca tem existido e ele meio que cria um universo sóbrio, assim, que todo mundo mora numa fazenda, né? E que depois foi resolvido no próprio Hora de Aventura, com o Prismo tirando a coroa do tempo presente, jogando o passado, é uma bagunça. Mas eu gostei muito, assim, tipo, como nesse episódio, em vários outros acaba ficando claro, né? Mas eu acho que esse cimenta de vez, que o lance da série é, tipo, não ficar só jogando com referências do que aconteceu no passado da série, mas, tipo, usar esse referencial que ele tem para poder criar diferentes mundos e transicionar com a animação por esses mundos, né? Então, esse episódio é como se fosse um Mad Max, aí, tipo, depois a gente tem um episódio que é só no reino do Príncipe de Gelo, e essas coisas ficam voltando, assim. E que, inclusive, assim, a parte do O Lich, Finn Humano e Jake o Cão era o trio de episódios... Meu trio de episódios favoritos. Nossa, quando lançou, eu fiquei maluco. Esse também, eu lembro da estreia, assim, que eu sentei e falei, não, eu preciso ver, porque a Cartoon faz propaganda, né? E mostra e tal. Nossa. E eu lembro que em Fiona e Cake, quando apareceu o Lich, eu fiquei, meu Deus, o Lich faz tanto tempo que eu não vejo ele. Foi dos primeiros arcos fechados. Né? E o Mago Dublador do Lich, pelo amor de Deus. O Hellboy falando, é muito bom. E até porque quando lançou o The Lich, era uma coisa assim, todo episódio eu falava, caralho, cadê a porra do caracol? O caracol está se movendo, o caracol vai fazer alguma coisa. Aí o caracol, ele move 1 centímetro, nossa, o caracol se moveu. Foi. Sabe uma coisa que meio que virou o caracol, que é esse easter egg que perpassa todos os episódios? É a mão do Lich que o Finn decepa no episódio lá que conclui o Farm World, e ela aparece em vários episódios desse Hora de Aventura, Sim. Né? E aí, tipo, nesse que é tipo o Mad Max, tem uma cena que eles esbarram com a mão do Lich jogada, assim, no meio da rua. Sim, cara, muito bom, muito bom. Nossa, e esse episódio também é muito bom, vai. Cara, eu gosto bastante no episódio Jerry, mas esse aqui do Destino... A gente vai chegar lá. Vai chegar lá, mas esse do Destino é bom, cara. Eu gosto quando eles voltam nisso. O David tinha me contado que eles voltam, né, novamente depois nesse trio de episódios, que eu não sabia, mas... Quando eu assisti o Fiona e Cake, eu fiquei muito feliz que eles voltaram pra esse mundo, cara, do Farm World. Sim, e outro Finn Chad, né? O Finn musculoso e tal. Os Fins adultos sempre são sem Eu adoro os Fins adultos.
Ah, mas o fim do mundo pós-apocalíptico acho que um pouco mais diferente dos outros, né? Ele já passou por muitas coisas, coitado. E eu também achei muito interessante ver que ele tinha uma família. Eu fiquei tipo, será que vai mostrar com quem que ele teve filho? Tem sempre essa questão, né? Em Hora de Aventura, sabe? Com quem que o fim vai ficar no final? Porque ele já namorou todas as princesas de Wu. E, enfim... eu achei bem interessante fica apresentar meio os claro filhos que dele. é sempre com a maga caçadora, né? Porque ele tem... Se bem que brincam que esses filhos dele, desse episódio do Destino, eles são meio que contrapartes de vários personagens, né? Então, tipo, tem um filho dele com os óculos igual do Neft. Que da hora! Tem aquele filho do Mundo dos Travesseiros, voltam. que é parecido com um dos filhos dele aqui também. Sim. Bacana, muito bom. E aí eu já quero perguntar pra vocês, o que vocês acham do Escaravelho, assim, né? Já que ele é o antagonista dessa temporada. Te ser sincero, não gostei muito dele, não. Toda vez que ele aparecia, assim, principalmente quando era o núcleo dele, eu não tava muito intrigado assim, não. Até porque, eu não via uma ameaça muito grande ele, sabe? Acho que só no final, mas assim, que eu tava com medo... Eu tava mais com medo do que ia acontecer com o Simon no final, né? Mas assim, os caras viram como uma ameaça, eu não tava sentindo tanto medo assim, não, dele. Eu acho que a gente já teve vilões mais icônicos, assim. Eu acho que... Eu não senti medo dele, acho que eu senti mais raiva, mas eu acho que ele é um personagem pra você sentir raiva, assim. Um cara que tá querendo atrapalhar a aventura o tempo todo. Mas já tiveram vilões mais icônicos, eu adorei o design dele, adorei o desenho dele, achei perfeito. Sim. E eu acho que é isso, acho que eu não parei pra pensar muito no personagem dele. Eu acho que talvez esse seja o problema, sabe? Ele às vezes se torna meio esquecível, assim. Pra mim nem foi Mas raiva. Sabe que eu curto? Porque, tipo assim, como o desenho tem muito essa relação do que é ser adulto, ambiente de trabalho, pra mim, ele ser essa coisa que é, tipo, a vida adulta formal perseguindo eles, me pega muito, sabe? Porque, tipo, ele é um empresário, no fim das contas. Ele é um empresário, não, ele é um assalariado que gosta do que ele faz, né? O pior tipo de pessoa do mundo, assim. Aquela pessoa que chega na empresa, não, bom dia, vamos fazer um café, todo mundo chega meia hora antes. É muito isso, né? O design dele com um terninho, assim, principalmente. E o cara que faz tudo certinho, sabe? O cara que é, como é que é o nome? Que veste a camisa da empresa, que são os piores tipos de pessoas, sabe? E aí no final, né, quando tipo, você vê que ele deu mancada com várias pessoas no trabalho dele, eu acho que esse é o embate, né, de todos os personagens. E aí o sexto episódio, ele é o Rei do Inverno e é um dos meus episódios favoritos da série. Tem 2 meus musicais favoritos, assim, dessa temporada de Johnny Cake. E também o episódio que começa a desenvolver, né, tipo um relacionamento, assim, de Marshall Lee e Gary. Cara, e eu achei muito fofo, assim, todas as interações desse episódio, sabe? Eu amo muito, assim, esse arquétipo narrativo de você trazer uma outra versão do personagem pra, tipo, mostrar como o seu personagem que você já conhece tá diferente agora. A Bia aí que viu Doctor Who, isso acontece na 10ª temporada, quando o mestre do John Cena, ele se reúne com a Missy, assim. É meio que o contraste, né, de quem essa pessoa era pra quem ela pode vir a ser e tal, eu acho maravilhoso. E o encontro do Simon com o Príncipe de Gelo, que é essa versão meio idealizada dele, né, tipo... o herói do shoujo dos anos 90, dos sonhos da Fiona, assim, eu acho muito legal, sabe? O Tuxa do o visual dele. E também porque ele não é um maluco, né? E é o que mais intriga o Simon. Ele fica tipo, o que você fez de certo? Porque o Simon tem esse complexo, né? De, tipo, sempre procurar o que ele errou. E ele sempre acha que ele tá sempre certo. Diabetes. E quando ele encontra essa versão dele perfeita, dá um pane na cabeça dele. E aí ele fica tentando entender o que esse cara fez. Ele fica tipo assim, ele fala assim, eu só me esforcei muito, só quis muito ser do jeito que eu sou. Ele fica tipo, não é possível, porque tudo que ele mais quer é não ser do jeito que ele é voltar pra trás, é corrigir os erros dele. Então ele tem certeza que não é esse o erro dele. Daí a gente descobre, né, no final que realmente o cara tava sendo um babaca. E o visual também é muito bom. Do episódio. Nossa, é lindo, né, cara? Tipo, ele transiciona da animação tradicional que a gente tá acostumado pra essa coisa mais aquarelada, assim, é muito bonito durante o número musical. Eu gostei muito do design meio maluco da princesa Jujuba, assim, achei muito foda, ela meio arlequina, sabe, com as chuquinhas, assim, um olho de cada cor, achei o máximo. Eu acho que o visual fica mais visível na música, cara. Porque todo episódio tem alguma musiquinha, né? A cena musical desse episódio, pra mim, foi minha favorita, assim. É muito curta, mas eu gosto do que eles fazem. Também. E até o contraste, tipo assim, desses mundos são mais fantásticos, né? Pro mundo da cabeça do Rei Gelado, assim. Porque o mundo sóbrio lá do Fiona Cake, né? Ele é indiretamente afetado, assim, pelo que eles estão passando. Então tá nevando nesse episódio porque eles estão no reino do Príncipe de Gelo, eu não tinha né? percebido isso. Assim. Da hora. É foda, né? Esses detalhes, assim. Então é por isso que eu me empolgo com a aventura, cara. Não dá. Nossa, eu não tinha percebido também. Nossa, ficou até arrepia aqui. Bobona, né?
Ah, não, mas é justo, assim. Essa. Depois a gente vai comentar, mas vai estar até na minha lista de melhores do ano. Ai, cara. Mas sabe o que eu gosto também desse episódio? Do desenvolvimento do Simon e o contrato dele com o Príncipe de Gelo? Porque a gente vê que o Simon ele tem muita essa insegurança, né? De, eu não posso ser exatamente quem eu sou. E aí, nesse episódio, a gente tem uma versão dele que, tipo, acredita tanto em quem ele deveria ser que ele se perdeu nele mesmo, né? Então ele é engolido pela própria arrogância, assim. E eu acho muito trágico também, tipo, o jeito que ele morre, sabe? Quando a Fiona beija ele meio que envelhecendo todos os anos de uma vez que ele vai lá e morre. Cara, inclusive, uma coisa que me dá brecha, né? Que, tipo, claramente, Fiona Cake é pra um público mais adulto. E, tipo, dá pra ver na animação que, tipo assim, as cenas de violência, de morte, tipo assim, são realmente cenas de violência. Segundo episódio... Nossa, não, tem cenas que, sei lá, tem sangue explícito, gente morrendo, um personagem morre por episódio, sabe? E isso não acontece em Hora de Aventura. Acho que também foi um choque pra mim. E não foi algo que eu não gostei, assim. Foi legal ver que o desenho tá com tanta liberdade que eles conseguiram amadurecer a animação nesse sentido, assim, sabe? eu só tenho um caralho quando o Finn aparece e ele corta, acho que a cabeça de alguém, porque, meu Deus, o Finn. Sim, quando ele leva o Simon pra uma aventura, cara, ele mata, nossa, batendo nos bichos lá, os bichos explodindo. Não sei se você lembra, mas ele pega uma madeira e ele empala o bicho, assim, atravessa ele com o tronco da árvore. Ai, eu fiquei, Jesus, o que é isso? Pelo amor de Deus, minha mãe me pega vendo isso. Ai, cara, e vamos falar, a série também é muito engraçada, cara. Tem tanta cena que eu dei risada. Claro, o Prismo. Inclusive, eu preciso destacar aqui que Cake é muito superior a Jake, né? Primeiro que ela é um gato, só isso aí. Só isso aí já, tipo, mata, nem tem o que falar, né? Eu gosto, inclusive, de todas as piadas que fazem, tipo assim, alguém tem alguma repulsa por ela, você deve ser uma dog person. A dog person. Né? Ai, cara, acho demais, assim. E, tipo assim, eu gosto muito do Jake também, mas, cara, tem umas sacadas dela que eu amo, assim, sabe? Tipo, ela ficar mudando de tamanho quando ela tá falando com a Fiona. Ela vira o Godzilla no final da série também. Ela brinca muito com as formas, né? Ela vira, tipo, uma nave, ela vira uma coisa aqui, uma coisa ali, enquanto se movimenta, muito mais fluido, assim, sabe? Eu sinto, pelo menos. E, cara, tem tanta piada daqui que eu dou risada. Mas no segundo episódio eu acho que eu achei mais engraçado, assim. Nossa, eu racho de rir quando tá o Simon, ele tá vendado, assim. Ele fala, isso que é uma árvore? Eu, Fim, não sei. Aí corta pro Fim também vendado. E eu gostei muito, tipo, que o Finn adulto continua sendo o mesmo Finn, sabe? Essas sacadas, esse ímpeto por aventura e, tipo, ele consegue lidar com tudo, porque é o Finn. É muito bom. Sim. Alguém mandou esses dias um post pra mim que era o Fern falando: eu não sei o que viver, eu sinto como se minha existência fosse dor. E aí, tipo, a resposta do Finn é ele dançando, assim, aleatoriamente. E é bem essa energia, assim, do Finn, ainda mais depois do desenvolvimento que ele passa, toda a série e tal. Mas, já falando do 7º episódio aí de Fiona Cake, que é a estrela, que, assim, a gente comentou, né, como a série evita essa coisa de fanfic, mas esse episódio, assim, é tipo, nossa, esse aqui os fãs vão amar, né? Porque é a rivalidade da princesa Jujuba com a Marceline e tal. Sim, Enemy Lovers. E o redesign dos personagens eu acho muito foda, sabe? A Jujuba com o corte de cabelo de quem foi pra federal, assim, meio militar. O design da Marceline com aquela roupa tava muito bom, hein? Sim, não, muito classudo, né, cara? Uma coisa meio vampiro do século XVII, né? E a Marceline tá muito aquela Marceline, tipo, da primeira, segunda temporada, que era aquela que fazia um monte de pegadinha, dava risada e zoava. Aquele episódio lá, o primeiro episódio que ela aparece em Hora de Aventura, tá com a mesma personalidade, assim, dela dando risada e querendo zoar a Jujuba. Então, foi legal também, trouxe esse sentimento pra mim também. E outro episódio aí que, tipo, usa o externo pra influenciar o interno, né? Porque é o episódio que tá lidando com a Marceline e a Jujuba na cabeça de fora do Simon, ou no mundo exterior ao Simon, e dentro da cabeça dele é o episódio que o Marshall Lee e o Gary começam a se aproximar, né? E tem todo o confronto com a mãe do Marshall Lee e tal. Fica mais claro no final, né? A cena... Sim. Essa cena, o contraste, né, de tipo assim, de novo, né, essa coisa de trazer diferentes versões do personagem pra desenvolver eles, né, tipo, como eles poderiam ser nesse mundo em que eles se odeiam e como eles são nesse mundo que eles se amam. Enquanto a gente tá tendo o flashback de o Simon contando pra Fiona como ele conheceu a Beth, que tem uma relevância muito grande pro futuro. É tão bonitinho a historinha de amor, né? Sim. Pô, e pra mim esse episódio é bem teste, assim, pra um outro spin-off, sabe? Tipo, beleza, agora vai ser Marceline e Jujuba no mundo pós-apocalíptico. Mas eu gosto tanto da cena final, cara, que tá as duas caindo.
E aí tá os dois entrando no elevador. Pra mim foi o ápice, Sim. assim, também. Muito... Ai, sim, ficou muito legal. Muito bom. E alguns personagens Ai. muito, tipo, aleatórios, assim. O Martin entrando no tanque, que é o amor do momento, sabe? Inclusive, gente, eu falei da violência, tipo, eu acho que esse episódio é o que mais escancara, assim, tipo assim, o Martin morre do nada. E eu fiquei, Jesus, o que tá acontecendo? Mas é muito bom, muito bom. A Marceline bebendo sangue, né, também. É, sim. É o que nos leva, né, ao 8º episódio, que é o Jerry. Muito Que bom. ele é um episódio bem mais contido, né? Tipo, é um episódio que desenvolve mais, tipo, o passado do Simon, o relacionamento dele com a Beth, já que elas estão presas no mundo e elas quebraram o controle que elas estavam usando pra saltar entre dimensões e tal. E é um episódio que tem a puxada, assim, né? Pro que vai ser o final da temporada e tal. Apresenta um outro universo animado que eu acho muito lindo, assim, que é onde o patrão do Scrabble... Onde o patrão não, né? Onde é meio que a firma do Scrabble, assim, tipo, todo mundo sentado em coisas que são formas avulsas numa tela branca. Acho muito demais esse design. E toda a reaparição do Lit, né? Tipo, quando ele aparece assim, no final do episódio, é um choque, até né? arrepio aqui. Com aquela pele do Billy. Aquele visual da pele do Billy, cara. E é legal, tipo, a direção, porque a gente vê, tipo, tudo num plano central no Simon enquanto ele tá limpando o óculos. Aí quando ele termina de limpar o óculos, ele reconhece que é o Lit. E aí eles descobrem, né, que o Jerry é uma pessoa de verdade, não alguém só que o Bimo, que é o único sobrevivente desse mundo, inventou. E aí, tipo, ele fala que ele cai, aí ele fall. E aí eles todos ficam no tela escura, assim. E o foda é você ir reconhecendo o lugar, né? Porque, se não me engano, aquele poço que eles vão é onde o Finn encontra o Lit pela primeira vez e luta com ele com o casaco, né? Então, quando eles estão descendo aquele poço, você, eita, eu já vi isso aí. Aí começa a ficar verde. No momento que a luz ficou verde, eu falei, puta, já era. Não, e eu gostei muito da retratação, tipo, do Lit sem propósito, sabe? Ele em depressão, assim. Ele, tipo, cara, consegui o que eu queria e agora não me resta mais nada. E ele fica lá, boladão. Restou e é muito contraste. Restou o Bimo, né, mano? O Bimo e o Lit. Perfeito. Inclusive, eu tenho um Bimo de pelúcia, fica aí o aviso. Mas, cara, achei muito legal, porque o Lit, eu acho que é um dos vilões, se não é o mais assustador de Hora de Aventura. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo dele, sabe? E ele tem toda aquela presença, e ele que ficou envolto no primeiro mistério, assim, de Hora de Aventura Grande, num dos primeiros. E aí você chega... E é um episódio onde o Lich tá tendo crise existencial, sabe? Então... Sim. O Bimo Nossa, é amor inclusive, eu curto curto algumas mudanças que eles fazem, né? Tipo, em questão do voice acting e tal. Mas não tem como. O Lich tem que ser o Ron Perlman, né, cara? Independente da versão, assim. Que a voz grave que ele tem. Nossa. Não sei se vocês viram, assim, mas na época que tava a crise dos roteiristas e dos atores acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele fez aquele vídeo ameaçando, tipo, o pessoal que é CEO, né? Falando, vocês que falam que o roteiro e atores não precisam ser pagos, a gente sabe onde você mora, sabe? Com aquela voz, assim, do Ron Perlman, sabe? Porque, cara, o Lich é um personagem que, assim, que nem a Bia falou, ele tem uma presença muito grande. Eu acho que só no primeiro episódio você vê que ele é um vilão mais diferenciado, no momento em que o primeiro confronto com o Finn, ele segura o Finn e ele só faz shhh. Aí você treme, entendeu? Durma, né? Esse cara. Todas as vezes em que ele aparece, assim. E até porque ele tem uma presença até quando ele tá parado. Nesse episódio mesmo, quando o Lich, ele meio que dá um apaga, assim, você fica, caralho. Você tem um medo porque ele tá ali, só que ele só tá apagado, sabe? Ele pode acordar a qualquer momento. Eu também queria contar sobre o Bimo, cara. O Bimo é um amor, né? E rever o Bimo. Eu abri um sorriso tão grande quando o Bimo apareceu. E o Simon falou, nossa, Bimo! Nossa, eterna criança, o Bimo. E o Bimo sendo a única coisa que restou naquele mundo também. Ele interpretando a Jujuba, tentando resolver. Né? De novo. Tentando resolver as coisas. No episódio final de Hora de Aventura também é ele que resta e ele que vai ajudar a elucidar, né? Então eu gostei deles terem usado o Bimo de novo como... Ele fica sozinho, mas tipo, ele não liga, né? Ele tá ali pra ser a wiki do pessoal. É legal porque, tipo assim, um contexto, né, desse episódio. Tem um episódio de Hora de Aventura que o Lich deseja que toda a vida do universo seja extinta, né? E aí, em Fiona Cake, a gente descobre que todo desejo, ele gera um universo à parte, em que só a pessoa que fez o desejo é inserida nesse universo, né? Então, quando o Lich desejou que toda a vida do universo fosse extinta, ele criou esse universo em que ele acabou com toda a vida.
Mas aí, tipo, ele se encontra agora sem propósito, né? Porque beleza, não existe mais nada pra matar, nada pra fazer. Agora ele fica Só o Bimo. sentado e aguarda o tempo passado, sabe? E o tempo passar, e só sobrou o Bimo, né? Porque o Bimo não é uma forma de vida, né? Tipo, biológica e tal. Cara, mas eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha passado na minha cabeça que esse Lich era o dos episódios, assim. Na minha cabeça era o Lich que conseguiu vencer e matou todo mundo, sabe? Não, Mas ele é mesmo, assim, isso. tipo, Porque no Sim, episódio, no arco, né, que é do Lich, tem a cena, né, que ele faz o desejo e ele sai. Dele só, Por mais né? que eles. Por mais que eles tenham conseguido depois reverter, aí esse desejo que ele fez gerou esse universo. Sim, e assim como o desejo que eles fizeram, na verdade, só fez com que outro universo, que no caso é o deles, né, não é nem o Farm World, do mas fim, tipo o assim, desejo do fim, no caso, né? Que ele sim, gera o o Farm desejo do World. Finn criou o Farm World e o desejo do Jake criou, tipo, uma versão do universo deles em que a vida não foi destruída, né, porque ele fez o desejo depois do Lich. Então é legal, assim, o jeito que eles encontraram, né, pra fazer essa explicação e trazer os personagens de volta. E antes de finalizar, né, perguntando pra vocês o que vocês acharam dos 2 episódios, que é o finale da série, que pra mim conclui muito bem. Queria perguntar se vocês curtiram o voice act de alguém, se algum incomodou e tal. Eu adorei, assim, tipo, boa parte é reciclagem do Hora de Aventura, né. Cara, quando eu percebi que era o Donald Glover, eu admito que eu soltei um gritinho, assim. E já era ele na série original, né? Já era ele cantando Bad Little Girl. Já cantando no segundo episódio de Fiona Cake. Muito bem, inclusive, essa música. Tá puxando no meu Spotify. Ela é muito boa, Mas, ó, o da Cake, eu vou falar, eu não gostava muito quando eu era moleque. Assistindo Nossa! mesmo Literalmente Mas acho que homofobia, hein? o voice act da Cake é o que dá graça a ela também, cara. Mas eu comecei a gostar Muito aqui, bom. eu comecei a gostar aqui no de Fiona Cake, sabe? Eu achava meio insuportável, mas eu comecei a gostar dela. Mas você via no áudio original ou via dublado? Eu assistia ambos, né? Eu vi os dois. Por eu ser muito criança quando eu comecei, a Hora de Aventura é o quê? 2009, 2008? Todos nós éramos crianças. 2010, eu tinha 8 anos de idade, sabe? Eu não ia ficar lendo legenda, eu assistia na TV dublado. E aí, quando eu fui ficando mais velho, quinta, quarta temporada, eu fui vendo legendado pra ver semanalmente, né? Cara, eu peguei a estreia do Hora de Aventura na televisão. Eu li na revista também Money peguei. que ia passar, né? Eles faziam um Pegou anunciamento na Cartoon Network. Aí quando vai ter E foi tipo nova uma pré-estreia série. que era o episódio era o Pânico na Festa do Pijama. Sim. Pânico na Esse Festa do episódio Pijama. aí... Eu acho que esse episódio eu vi umas 10 vezes, sem brincadeira, cara. Mas eu também, eu via pela TV, e aí eu comecei a ver que tava repetindo os episódios, e a gente entra na internet, descobre que as coisas são maiores do que elas são, e aí, né, entra nesse mundo aí, né, de fã de Hora de Aventura, assim, completamente maluca. E aí eu via legendado no Noitosfera. Mas eu assisti mas tanta reprise na TV, porque, tipo, mesmo assistindo semanalmente, eu ainda continuo assistindo Hora de Aventura na TV, tipo, pra fazer praticamente tudo, sabe? Deixava lá passando e tal, porque era basicamente o que só passava na Cartoon Network em uma época, assim. Não sei se você lembra. Teve duas épocas, né? Teve uma época que era só Hora de Aventura repetida e teve uma época que era só Ben 10, assim. E graças a Deus que é a época do Hora de Aventura, né? Foi, tipo, pós Ben 10, porque senão ninguém aguenta a Cartoon Network, sabe? Se ligar 3 vezes por dia, tá passando 3 Ben 10 diferentes, pelo amor de Deus. Os 4 Ben 10. Então, nossa, eu tive um insight aqui, né, que a gente falou, todo mundo aqui meio que acabou dropando Hora de Aventura em algum ponto, e eu acho que eu acabei dropando também pelo fim da Noitosfera fansub, né, que teve uma época que, tipo, a Cartoon denunciou eles, né, eles ficaram, sei lá, mocota, assim, legendar os episódios, então acho que também faz parte do fato de eu ter dropado em algum momento. Uhum. Mas eu fico curioso em assistir um pouco de Fiona Cake dublado, né? Eu vi no Facebook. Eu não vi ainda dublado. Porque por exemplo, eu gosto muito da voz do Charles Emmanuel como Bimo, o Jorge Vasconcelos como Rei Gelado, eu quero ver como ele faz o Simon, assim. Não, mas repetiram, assim, tipo, não tá disponível pra você assistir oficial na HBO, né? Mas o que acontece? Os episódios foram dublados, que eles iam ser exibidos na Cartoon, só que como eles foram lançados direto na HBO, eles não foram colocados com dublagem. Mas nos Estados Unidos, quando entrou no Mac, já entrou com dublagem em português. Então se você pesquisar nos sites piratas, você consegue achar, assim. E todo o elenco de voz, até onde eu vi, tipo, é o mesmo do Hora de Aventura também, sabe? É o cara lá que faz o Zack Code, fazendo o Finn de novo, o dublador do Rei Gelado volta. É o Jorge Vasconcelos, né? O Bimo, eu não tenho certeza se o Charles Emmanuel voltou. O mas Jorge Vasconcelos galera, eu gosto bastante dele como Rei Gelado, é o dublador do Macaco Louco. Sim. É uma boa dublagem, Hora de Aventura, assim. Eu também nunca veria acho. dublado hoje em dia, né? Mas é uma boa dublagem. E eu gosto do voice acting do Simon, porque você vê aquele fundinho, tipo, é a voz do Rei Gelado, mas não é a voz do Rei Gelado, sabe?
Ele sobra, Sim. assim. Ai, Tem, tipo assim, é o Rei Gelato, só que o Rei Gelato é um personagem muito mais estridente, né? Então, Uhum. Aham. enquanto o Simon é uma coisa mais rouca, mais contida. Assim, é um trabalho muito foda mesmo. uhum. Mas e o final da série? E os 2 últimos episódios, né? Deixa eu até pegar o nome Cara, deles eu aqui. gostei Gostei. bastante. Gostei bastante. Eu gostei achei que ele ia bastante. cair, eu achei que ele ia acabar de uma forma pessimista, assim. Não pessimista, mas com um final, entre aspas, ruim. Com o destino da Fiona e Cake, assim, que eu iria gostar bastante, na verdade. Mas o final que teve não me desagradou, não. Eu gostei. Inclusive, cara, quando eles pulam, quando o Simon, né, volta, ele vai lá junto com a Beth do, né, o Hora de Aventura eu não sei se eu posso dar esse contexto, mas no fim de Hora de Aventura tem uma cena do futuro da Terra de Wu, né, na linha do tempo que a gente conhece, e aí o Simon vai parar nesse futuro. E aí, no final de Aventura, mostra a Betty, e como é que é o nome do outro? Shermie. O Shermie, a Betty e o Shermie, e aí eu não sei, agora eu vou, né, teorias. Eu tinha entendido que, sei lá, eram os Reencarnação, como é que né? fala? A reencarnação, sei lá, do fim do Jake. Mas aí quando o Simon reencarna ali, né, que a Betty manda ele pra lá, no corpo do Shermie, eu fico, caramba, será que a Betty é a Betty? Aí eu fiquei pensando muito nisso, e foi um negócio que me deixou muito animada de voltar pra ver, e tipo, depois de ter entendido que, né, é o U do futuro, e ver como é que estão as coisas, e ver ele se aventurando. Mas será que o que a gente viu é o U do futuro ou ele é outra versão, assim, de U? Eu fiquei confuso nisso também. Então, porque assim, eu não sei, porque quem mandou o Simon pra lá foi o... Ai, como é que é o nome do coisa lá? O vermelho? Golberry, né? Que é a fusão da Betty com o Golberry, foi a Golberry, né? E assim, outra dúvida que eu tenho, o Scrabble ficou tentando falar assim, o chefe, aí você não sabe quem é o chefe. E aí o chefe então, o chefe é o Golberry? Será que não é? Porque na hora que ele encarna ali na frente do Golberry, o Scrabble fala assim, você deixa eu resolver aqui o assunto, como se não fosse, né? Que se fosse o chefe seria outra coisa. Mas então o Golberry tem esse poder, né? De mandar o Simon pra lá e tem outros tipos de poderes. Enfim, muitas coisas ficaram na minha cabeça. Fiona Cake, Hora de Aventura, como, tipo assim, fazendo parte de um universo, né? Que, tipo, ele é coeso e tal. Mas ele é como se tivesse, tipo, entidades cósmicas que são, tipo, transversais, sabe? O Golby, pra mim, ele é uma dessas, sabe? Tipo, ela é essa coisa que, tipo assim, ele é o caos em todos os reinos, tanto que, tipo, Lich, ele, apesar dele estar num mundo diferente, quando ele entra pra encontrar o Golby, é a fusão do Golby com a Golberry, e é isso, né? Eu acho que o chefe do Scrabble seria meio que a contraparte disso, né? Tipo, se o Golby é a entidade do caos, tem a entidade da ordem, né? E aí, provavelmente, a gente nunca vai ver. Nossa, eu espero muito que eles façam um spin-off sobre isso, sobre as entidades cósmicas de Hora de Aventura, que é outra coisa que em Fiona e Cake me instigou ainda mais a querer saber. É que Fiona e Cake é parte muito do multiverso, que é uma coisa que tá sendo muito usada ultimamente, né? Várias jogos coitada, né? Tipo, saiu numa leva péssima, assim, que ela fica parecendo só mais uma coisa de multiverso, ela é muito mais do que isso, né? Pois é, e eles já faziam isso antes, né? Daí a gente pode defender. Aranhaverso, Multiverso da Loucura, tá tendo segunda temporada de ninguém Loki. Aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Mas, dito isso, eu acho muito legal, tipo, como eles usam essa coisa do multiverso, né? Diferentes versões de personagens. E esse episódio do Casper e Nova, que é o 9, e é o penúltimo episódio da série, eu fiquei me perguntando, né? Tipo, nossa, mas pra onde vai levar? Tipo, é isso? A Betty transportou a mente dele pro Shermie simplesmente gratuitamente. E aí, tipo, quando vai pro 10º episódio, e aí ele tem um insight lendo a história de que, tipo assim, era uma história de amor que ele tava lendo, mas era uma história de amor que os dois personagens não se amavam igual e que o amor virou uma obsessão. Nossa, me pegou muito, assim, sabe? E eu achei tão bonito, assim, tipo, o diálogo dela com a Shermie, com o Shermie, falando pra ele, que você é muito novo e você não entende essas coisas, mas o amor é uma coisa que, tipo assim, ela é mais complexa do que só você amar, sabe? Existem camadas e como você ama. Nossa, muito lindo, cara. Cara, eu tô até sorrindo, cara. Eu lembro que... Nossa, juro, porque é muito bonito essa cena. E ver o Simon finalmente percebendo, porque a temporada inteira sobre a crise existencial dele, sobre querer muito, muito algo. Ele quer tanto ficar com a Beth como que se torna uma obsessão, né? E aí, nesse episódio, né, no final, a gente entende que aquilo não é amor, né? E que o amor vai se transformando. E é um discurso tão bonito. E eu até brinco, né? Que tipo assim, ficou muito legal essa mensagem contra o gaslight, né? Que no final era isso. Ele ficava gaslightando a Beth o tempo inteiro e eles nunca conseguiam a mesma coisa. E eu acho que foi uma forma muito inteligente de trazer, né,
mensagem no final, posso colocar dessa forma, eu acho. E, eu gostei muito, é muito bonito. Eu acho que, inclusive, o voice acting da Betty, da U Futurista, aquela voz calma, e ela explicando por Shermie, que é uma criança. Muito bonito. É calminho, né? Eu vejo esse mundo que ele vai... É tão vazio, mas também tem uma calmaria muito grande, assim. Eu fiquei meio confuso também, se Ele é meio tipo um pós, né? Ele realmente tem uma sensação de tipo o que vem depois. Porque, tipo assim, ele, apesar deles, por exemplo, passarem por aquela sequência da ação, é muito mais tipo sobre eles descansando depois, com o livro, né? Essa coisa, assim. E tinha muita coisa de robô indo atrás deles também, era muito tecnológico. Mas também não era aquele negócio vazio que nem, sei lá, o futuro do Lemon Hope, sabe? Que ele tem quando ele canta música. Mas acho que o futuro de U, tipo assim, é um futuro muito distante. Essa cena, assim, é um futuro muito, muito distante. Uma coisa que é recorrente em Hora de Aventura é que, tipo assim, a história ela nunca acaba, né? Ela, tipo, tá sempre aí, ela se repete, né? Tanto que vários episódios são meio que sobre a finitude da vida, você morrer, fazer outras coisas. Por exemplo, o Purroi, que é o episódio do fim no mundo travesseiro, é isso. Ele vive toda uma vida lá e, tipo, ele volta pro mundo normal e ele esqueceu, mas essas coisas se repetem, né? Não é a primeira vez que ele passa por isso. E o próprio cometa catalisador, quando ele aparece, né? Tipo, essa ideia, tipo assim, da repetição. O cometa, ele é o bem e ele é o mal. Ele foi o lit e ele é o fim, sabe? Ele é tudo em um. E eu acho que isso também vem pro Fiona Cake, sabe? Tipo, esse senso de finitude, mas de você poder aproveitar o quanto as coisas são finitas, né? Sim. Tanto que, apesar de ter um embate lá, né? Que é muito legal, inclusive, a Cake solta a minha frase favorita aí do ano, que é pra trás pessoas. Eu vi muitos filmes, aí ela vira o Godzilla pra lutar contra os pés gigantes. Tipo, o que importa é o depois disso, sabe? Eles reconstruindo a cidadezinha, o Simon poder curtir com os amigos no bar. Cara, é muito bonito, assim. Sim, eu acho que é a mensagem de Hora de Aventura que eu mais gosto, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto do final de Hora de Aventura, que, tipo, é o final sobre finais e sobre como as coisas acabarem é bom e tá tudo bem, as coisas serem infinitas. E eu acho que Fiona Cake realmente volta nisso, e é algo que me traz um conforto muito grande, porque a série fala sobre a questão de amadurecimento, de você estar perdida nos seus 20 anos, ou de você estar perdida depois de você, de um término, né, posso colocar assim. E aí ele mostra que tudo bem você ter terminado e passado por essas transformações, que você vai continuar e de alguma forma também você vai acabar e tá tudo bem. E eu acho que é muito bonito como a série consegue colocar isso usando todos esses elementos fantasiosos e usando um desenho. Eu acho muito bom. Perfeito, por isso que eu também achei que ia acabar a Fiona Cake naquele momento. Mas aí quando eu entendi que provavelmente não era essa mensagem que ele queria passar, eu gostei do final bastante, assim. E eu acho que o bom de Hora de Aventura é sustentar essa mensagem, sim, ao longo de todos os arcos narrativos, ao longo do fim da série, de A Fiona Cake, é porque abre margem para muita possibilidade criativa dentro do universo, né? Você continuar abrindo e reabrindo os episódios de uma maneira, acho que boa. Eu acho que eles conseguem finalizar o que eles se propõem de maneira muito boa, e eles conseguem reacender, eu não sei se é porque eu gosto muito de fanservice, sei lá, reacender, né, fazer os spin-offs, etc., de uma maneira muito inteligente também, e sempre com um propósito. Eu acho que todo arco de Hora de Aventura termina bem com um propósito e com uma mensagem. Mas total, assim, tanto que, apesar de eu estar distante já de Hora de Aventura, né, eu criei muito mais uma relação afetiva com o Steven Universo nesses últimos anos. Quando eu terminei, eu tinha vontade foi de rever a série inteira, Land, né, que ela é tão boa que te faz querer voltar pra esse universo. Notas e considerações finais, começando pelo Shoit. Tá bom, vamos 0 lá. 0-5, hein? Tá, 0-5 aqui? Beleza. Cara, eu gostei muito da série. Aqui, o cara já gravou aqui várias vezes, mas que não é essa. Eu gravei uma vez. Cara, eu assisti correndo, né? Diferente de vocês que pegaram semanalmente, eu assisti tudo de ontem pra hoje, né? De ontem à tarde pra hoje, assisti tudo correndo. E, cara, eu gostei muito, e eu já sabia de algumas coisas, né? A parte do Lich eu já sabia que ele aparecia. Eu vi algum tweet da HBO falando sobre o Bimo, que ele tinha alguma relação com o Lich também. Sabe, a abertura eu já tinha visto também em algum lugar. Então eu tava preparado pra algumas coisas, só que eu não tava entendendo porra nenhuma do que ia ser a série também. Como assim? Porque tem um prisma, tipo, onde que se encaixa? Porque ela tá no mundo real. E até eu entender e tal, eu gostei bastante da experiência. E eu gostei muito dessas transições em cada mundo, assim, né? E ele dá um sentimento meio, em todos eles, assim, meio de deslocamento muito grande, assim, por você estar acompanhando os personagens, mas sem estar no mundo de U,
sabe? Então, tem aquele... Eu acho que eu tenho muito desse sentimento, em Viagem no Tempo. Que é tipo, são os mesmos personagens, só que em contextos diferentes, e você não pertence ali, sabe? Esse sentimento de perdido, que acontece muito também com o Simon o tempo todo, independente do lugar em que ele tá. Gostei muito, achei muito bonito, gostei muito das músicas que tem em todos os episódios, gostei muito da cafeteria, lembrou muito também Bebop Cat, que tem esse sentimento mais calminho, até a parte da cafeteria em si também. E a minha nota é 9,5. Carai, de 5? Ah, esse é bom, hein? Verdade. 4,5 pra Fiona Cake. Eu vou deixar a Bia por última, porque ela aparentemente gostou mais, né? Ela tem uma relação mais forte. Mas minha nota também é um 4,5 de 5. Ela, por enquanto, tá no meu top de melhores do ano. Talvez ela esteja, tipo, até no top 10, assim. Uma das melhores temporadas que eu vi esse ano. E olha que esse ano eu já vi 38 temporadas que saíram só esse ano, tá? Então, Eita, tipo, bastante coisa, assim. Eu gostei muito do design de animação, como ela consegue reinventar isso a partir do mundo, quanto ela consegue explorar essa coisa do multiverso a partir da criação da animação, com coisa que sempre me interessa e tal. Então, achei ótimo, 4,5 de 5. Vai lá, Bia. Ah, gente, assim, como vocês puderam perceber, eu gosto muito de Hora de Aventura do Universo. É um desenho que me acompanhou desde pequena, desde que eu tenho 11, 12 anos, e foi uma obsessão por parte da minha adolescência e infância. E é algo que eu acompanho desde sempre. Então, eu sabia que ia lançar Fiona Cake, nossa, há muito tempo atrás. Quando lançou, eu vi, tipo, um atrás do outro. E é isso, eu acho que pelo fato de eu ter muita conexão emocional com o desenho, com os personagens, é algo que me animou muito, que me deixou muito feliz enquanto eu assistia, e é aquilo. Voltei para sentimentos de quando eu parava a tela para achar easter eggs, e eu via um personagem, uma cena, eu lembrava de outro desenho, de outro episódio, e eu gostei muito da construção narrativa, de como eles trouxeram o mundo de O de novo, né? E trouxeram Fiona Cake, que assim, saíram das minhas fanfics, porque sim, escrevi fanfics de Fiona Cake também. E tava ali na tela, eu tava assistindo, então pra mim foi muito bom. Eu gostei dos episódios, gostei novamente. Pra mim, Hora de Aventura é um desenho que sempre me passa alguma mensagem que agrega crescimento. Como é uma série que é um universo que eu acompanho desde que eu cresço, assim. Pra mim é muito significativo. Já até escrevi algumas coisas na faculdade sobre Hora de Aventura, sobre essa sensação de amadurecimento. E Fiona Cake confirma tudo aquilo que eu gosto, que eu sou apaixonada pelo esse universo. Então é claro, né, que pelo esse empurrãozinho emocional eu dou um 5 de 5, porque eu gostei muito. Justo. Vai lembrar que, tipo assim, ela até estaria talvez mais alto, assim, no meu top esse ano, mas que foram tantas coisas incríveis, né? Tipo, Succession, The Bear. Sabia que você ia falar Succession. Né? É que é muita coisa foda esse ano. E é da tropa do Succession esse. Sim, nossa. Cara, eu parei na primeira, hein? Vou continuar. Vem aí. Tem episódio, um dos episódios dessa temporada é um dos melhores que eu vi na minha vida, assim, de audiovisual. Então é um bagulho. Mano, e pior que todos os meus amigos do audiovisual, eles hypam muito Succession. Tipo, ia lançando os episódios, a galera surtava. Eu preciso ver.